O título da nossa mensagem é Persistente Coragem à Oração. E o texto que nós vamos meditar, vamos ler a princípio, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Versículo esse, muitas vezes lidos em muitas igrejas, em especial em curso de oração, e que, por vezes, um tanto mal interpretados. E o texto diz o versículo 9: portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é prova e exemplo de oração. Pois durante o seu ministério terreno, Jesus orou por várias vezes. Em várias ocasiões, o Senhor orou. E podemos citar aqui duas. A no início de seu ministério e a outra já se consumando o seu ministério. Jesus orou em seu batismo nas águas, como também Jesus orou no seu batismo na cruz, ou seja, na sua crucificação. Jesus, queridos, nos deixou o padrão da oração que temos que aprender para orar conforme a vontade de Deus. E esse padrão nos ajuda a ordenar nossos motivos de oração, para que dessa forma esses motivos sejam harmônicos conforme a vontade de Deus. Portanto, quando oramos ao Senhor, nós devemos priorizar os interesses de Deus, como diz o versículo 2 desse mesmo capítulo. Para daí então, apresentarmos as nossas petições, os nossos pedidos, que nós vemos nos versículos 3 e 4. E meus irmãos, e quando oramos, devemos entender que nossa oração ela deve estar fundamentada na nossa relação de filiação com Deus, ou seja, como de um filho pedindo ao pai, e de forma alguma numa relação de simples amizade. Afinal, se um amigo ele cede cansado diante de nossos insistentes pedidos, quanto mais nosso Pai que está no céu, Ele fará infinitamente mais para atender nossas necessidades como seus filhos. Seus filhos. Mas uma coisa que precisamos entender é que nós, como cristãos, precisamos orar e precisamos orar bem e não orar mal. E isso a fim de recebermos coisas boas, e essas coisas boas receberemos por meio do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, para a edificação de nossas vidas, e isso para a condução de nossas vidas e também para que possamos ser capacitados para o serviço da obra do reino do Senhor. E assim, em tudo, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele seja glorificado. Então, nos versículos de 5 a 13, que nós vamos meditar,
Nosso Senhor, Ele nos ensina verdades aqui gloriosas sobre a oração. E a oração, ela faz parte do fundamento de nosso cristianismo prático e diário, da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, do nosso viver cristão. A oração faz parte do fundamento. E Jesus nos fala de forma clara sobre a oração e, portanto, eu quero ver junto com vocês dois princípios, só dois princípios, que muito irão nos ajudar em nossa vida cristã. E o primeiro princípio é quanto à perseverança na oração. Perseverança. O versículo 5 ao 8, o texto diz assim: e ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Nós vemos aqui nosso Senhor nos ensinando por meio de uma parábola, e uma parábola simples, sem muito clara, sem termos que fazer tanto esforço para entendê-la. E essa parábola é a parábola do amigo inoportuno. Agora, meus irmãos, entendamos que essa parábola, ela não está aqui com o objetivo de nos ensinar sobre a persistência em oração. Ainda que esse aspecto da persistência, da perseverança, tenha sua devida importância, é claro. Persistir em orar dia após dia. E muitas vezes nessa oração, persistindo em pedidos repetidos, de muitas e muitas orações, e por vezes de muitos e muitos anos. Portanto, ainda que esse aspecto da persistência em oração tenha sua devida importância, contudo, Jesus aqui quer nos fazer saber quanto ao desejo de Deus no cuidado com nossas vidas como seus filhos, o cuidado de Deus. A parábola, ela nos ensina sobre a importunação de uma pessoa que faz seu pedido, e isso pode implicar na plena satisfação do atendimento do seu pleito, por insistir. Ainda que sejamos egoístas, ainda que sejamos insensíveis às necessidades dos outros, muitas vezes somos levados a atender a estes que nos pedem de forma persistente e de uma forma inoportuna. Não é assim que acontece? Quantas e quantas vezes nós... deixa eu dar logo esse negócio para esse cara ir embora, para essa mulher ir embora. Não é assim? Então, um homem que foi à meia-noite à casa de um amigo para lhe pedir 3 pães, ele não foi atendido em seu pleito por amor, por compaixão, por solidariedade, mas sim por sua inoportuna persistência. O amigo lhe concedeu os pães para se livrar dele. A aplicação dessa parábola está no fato de que, se até uma pessoa exausta,
exausta pela insistência do pedido, ao final concede o que lhe foi solicitado. Quanto mais nosso amoroso Pai Celestial, aquele que sequer cochila, portanto jamais dorme, como diz o Salmo 121, Ele não irá atender a nós, seus filhos, em tudo aquilo que necessitamos. Então, ora, se a persistência produz bons resultados entre os homens, quanto mais devemos esperar que ela obtenha as misericórdias divinas, quanto à perseverança nas orações. No entanto, atentemos que a nossa persistência, ela não é a única maneira de receber respostas às nossas orações. Não é só pedir, pedir, pedir. Como já falamos, se um homem está pronto a ajudar um amigo por ser importunado, Deus, o Pai, está muito mais pronto a ouvir as orações dos seus filhos amados. Então devemos sempre lembrar este ensinamento de Jesus, pois é mais fácil iniciar o hábito de orar do que preservar tal hábito. Milhares e milhares de cristãos, eles são frequentemente admoestados a orarem, e isto desde ainda crianças. Porém, com o passar dos anos, estes mesmos cristãos vão deixando a prática da oração. Muitos perseveram em oração, mas só fazem isso, sabe quando? Quando estão em apuros, quando estão passando por momentos difíceis. No entanto, ao transpor esses momentos, estes vão esfriando. Estes vão diminuindo as suas orações. Eles vão esfriando na prática de orar. E por fim, sabe o que acontece? Eles abandonam de uma vez por todas. Acordam, não oram. Andam para um canto e para o outro, não oram. Se alimentam e não oram. Acabou. Esfriaram de uma tal forma que não oram mais. Muitos até vão ir para o culto de oração e não oram. Na vida dos incrédulos, daqueles que não creem, dos que não são cristãos, o pensamento em suas mentes quanto à oração, sabe qual é? É que não há qualquer sentido orar. Na verdade, é pura perda de tempo. Estes entendem que não são beneficiados pela oração. E, portanto, afirmam que a oração não pode lhes trazer qualquer benefício. E por sua incredulidade, eles se tornam completamente indolentes, insensíveis ao ato de orar. E que de fato só pode ter sentido quando se é provido pela fé. Porque orar sem fé é sem sentido. E é o que acontece muito na vida de professos cristãos, de ditos cristãos, quando começam sua vida cristã orando e depois vão diminuindo até pararem de orar. E sabe por quê? Porque sua fé esfria. E quando não se tem fé, não se pensa em orar.
Como é que eu vou orar, falar com alguém que eu não estou vendo, que nesse momento a minha fé não está nem aí para ele? Que a minha fé não está nem aí para o que ele fez comigo lá atrás, o que é algo incoerente. E esse atrás que eu estou falando, quando ele me salvou dos meus pecados, das trevas e do inferno. E foi pela fé. Quando antes ainda eram mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor, pela fé que nos concedeu em nossos corações, podemos então sermos libertos dos nossos pecados e encontrar vida. E é por isso que o justo vive pela fé. Porque pela fé ele foi justificado dos seus pecados. Pela fé ele foi perdoado dos seus pecados. E pela fé, quando antes ainda ele era morto, dentro da sepultura do pecado, o Senhor o vivificou em Cristo. Mas muitos cristãos têm esfriado com essa fé. E olha, se não lembra nem da fé que lhe salvou, vão lembrar de orar por algo que não creem mais, estão vivendo como incrédulos, que não acreditam que a oração traga nenhum benefício. Meus queridos irmãos, que nós venhamos neutralizar em nossas mentes, como cristãos verdadeiros que somos, tal pensamento quanto à inutilidade da prática de oração. Que venhamos neutralizar isso. Que pela graça de Deus estejamos perseverantes em nossas orações, ainda que por mais simples que elas sejam. Não precisa ser a oração mais eloquente, isso não diz nada com respeito à nossa oração. Talvez publicamente ela fique uma coisa mais bonita aos ouvidos dos outros, leve alguns às emoções, mas o efeito da oração não é levar ninguém a um emocionalismo superficial. Afinal, meus irmãos, a Bíblia, ela nos orienta, não é ninguém não é pastor, é a Bíblia que nos orienta a sermos perseverantes em nossas orações. Veja 1 Pedro capítulo 4, 7, ele diz, ele nos adverte aqui, a Pedro em sua carta, que sejamos disciplinados em nossas orações. E ó Paulo aos Tessalonicenses em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 17. Ele diz lá, olha, para que nós nunca deixemos de orar. Nunca deixemos. E se nós formos olhar também, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz lá, dediquemo-nos à oração. Dediquemo-nos à oração. O mesmo Paulo, ele fala aos Romanos no capítulo 12, versículo 12, para que nós não paremos de orar. E o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz, oremos sempre e nunca desanimemos. Nunca venhamos nos sentir desencorajados. Então aqui temos a palavra de Deus a nos lembrar do perigo de não orarmos. Se eu e você estamos assim, estamos correndo sérios riscos, perigos. E então ela nos encoraja, a palavra, a perseverarmos no dever, e um dever, olha, abençoador, que é a oração.
ela nos encoraja a orar. Então, nosso necessário dever é orar. Agora, quanto ao tempo e quanto à forma que nossas orações serão respondidas, aí é assunto só e somente só de Deus, a quem nós oramos. Aí é Ele. Como Ele vai responder e de que forma vai responder e o tempo que vai responder. É Ele, não depende de nós. Só e somente só Deus. Porque, meus irmãos, nas mãos de Deus, não somente entregamos nossas orações, como também devemos nos entregar inteiramente e esperarmos em confiança as suas soberanas respostas. A sua soberana resposta. Né, pastor Antônio? Tem que armar a rede e deitar dentro e não embaixo. Queridos, uma coisa devemos alimentar com fé, na certeza que ao seu tempo e ao seu modo nosso Deus haverá de nos responder. Ao seu tempo e da sua maneira. O problema é que a gente quer orar e quer responder por Deus. Eu já orei e Deus não falou nada ainda. E a gente vem com aquela história, mas Ele falou no meu coração. Aí um bocado de abestalhados, nós crentes, vai amargar as suas decisões. E Deus calado. Ou talvez Deus já disse um não tamanho do mundo. Não. Mas o que está valendo mais é o quê? Cobiça da carne, dos olhos e da mente. E é por isso que nós ali e acolá amargamos a consequência das colheitas daquilo que plantamos. Nós estamos orando. Olha, tem oração que eu tenho feito que já há 23 anos e ainda a resposta não chegou. Nem sim e nem não. E o que eu entendo é disso. Aguarde. Você mesmo não disse que eu sou poderoso para fazer? Há quase 23 anos. Entre outros. Então a resposta pode demorar. Como Ana. Orava ano após ano, ano após ano. Até que Deus respondeu. Como Zacarias. Porém, meus irmãos, ainda que demore, que nós venhamos aprender a seguir orando e perseverando corajosamente em oração. No tempo certo, nem é meu e nem é de vocês. Mas no tempo de Deus, a resposta chegará. Possível não ser o que você queria. Possível não ser aquela resposta que o seu coração enganoso tanto desejava. Mas uma coisa é certa, será a resposta da vontade de Deus. E a vontade dele é o quê?
é boa, é perfeita e é agradável. Segundo princípio, tem a ver com a extensão das promessas que Jesus relacionou à oração, que muito nos encoraja. A abrangência das promessas que estão relacionadas à oração. E essas promessas nos encorajam a persistir em oração. Versículo 9 ao 13. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós não devemos nos sentir cansados e desanimados na nossa vida de oração. Não devemos. Até podemos nos sentir, mas não devemos. Então que continuemos pedindo, como também procurando. E não diferente, perseveremos batendo. E por vezes oramos e o Senhor nos responde logo na primeira vez que pedimos. Não sei se você já passou por isso. A gente ora, vem de imediato a resposta. Porém, já há outras vezes, Ele vem responder após muitas e muitas e muitas e muitas orações e petições. E muitas vezes estamos nos sentindo fracos. E então nosso Senhor concede-nos exatamente a força que nós precisamos. Orando. Quando você clama assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento dar um passo mais. Eu não aguento nem olhar. Eu não aguento nem falar. E é exatamente nessas orações que o Senhor vem e nos fortalece. Porque nos apresentamos diante deles fracos, frágeis, impotentes. E ao orarmos para Ele, tem o mesmo significado de dizer, agora eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor não vai resolver, eu não sei, mas pelo menos o livramento de toda essa peleja, o Senhor vai me dar passando pela peleja. Passando pela peleja. Porque muitas vezes Deus não nos livra da peleja, mas Ele nos livra na peleja. E a vida do cristão é assim. Ele diz, no mundo nós vamos ter luta, batalha. E só tem um jeito de nos livrar como cristãos nesse mundo, dessas batalhas, dessas lutas. Ou Ele nos arrebata, ou Ele mata a gente e a gente vai para o céu. Ou Ele volta. De outra forma não tem. E queridos, olha, para cada prova e para cada luta, Deus tem uma graça para nos conceder.
para cada prova. A sua prova Deus tem uma graça, a sua prova Deus tem uma graça, na sua luta Deus tem uma graça. Na minha, Ele tem uma graça. Mas Ele nunca deixa de ser gracioso. Porque Ele é o Deus da nossa graça. Ele é o Deus da graça. Que nos agraciou com seu amor, com sua presença. Por outras vezes, precisamos exercitar nossa fé. O exercício. Vai. Me lembrei agora de Davi. Davi passou uns 15 dias aí doentado, não foi indo para a academia. Não foi fazer o exercício, aí por esses dias ele foi. Aí ele estava junto com o meu genro chegou tirando onda, dizendo que ele botou um palmo de língua para fora. Sabe por quê? Faltava exercício. A fé é assim, tem que ser exercitada. Pede ao Senhor, Senhor, me dá mais fé. Beleza. Vou lhe dar exercício. Agora esse exercício nos leva a perseverar. Esse exercício na fé nos leva a cada vez mais exercitarmos, então perseverarmos na fé. E vamos crescendo com maturidade cristã que o Senhor quer que tenhamos. Não ficamos como esses crentes mimimi, os Nutella, que é tudo aí, não me toque, não diga isso. É os crentes David Leonardo. É os crentes que não conseguem serem confrontados. É os crentes que não aceitam o Evangelho, lhe falando dos seus erros, dos nossos erros. É os crentes que estão numa vibe em suas vidas que não vai dar certo. E quando são confrontados, não deixe minha vida, a minha vida quem cuida sou eu. É os crentes também que não querem saber da vida de ninguém. Quem quiser, viva a sua. Quem quiser, vá para o inferno. Eu quero saber da minha. São incapazes de chegar. Não é matar ninguém, não. É aconselhar. Aqui todos nós precisamos de conselhos. Todos nós. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso. Aí que eu preciso mesmo. Um filho pode aconselhar um pai. Por outro dia, o seu Davi chegou, a gente descendo do carro naquela hora, a gente falando sobre um determinado assunto, ele chegou assim, pai, eu sei que, como o senhor diz, eu sou só um meninão. Mas eu posso lhe dizer uma coisa? O senhor às vezes faz isso, 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 quando não deveria fazer. Quem gosta de meter mão na cumbuca é o senhor. Não é os outros que aparecem com armadilha, não. É o senhor. Porque tem coisas que o senhor não devia se meter, o senhor se mete. Porque também tem isso. Tem hora que a gente vai além do que deve. Mas o meu filho pode me aconselhar do meu erro. Isso não é falta de respeito, não. Isso é amor. Isso é carinho. Isso é cuidado. Isso é zelo. E é isso que Deus tem por nós. E é por isso que Ele traz essa palavra hoje ao meu e ao seu coração. É amor, é cuidado, é zelo. Então deixe de mimimi. Deixemos de mimimi. E aceitemos as exortações do Senhor, que é para o nosso bem. Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos exercitar essa fé. E assim esse tempozinho, ou esse tempozão,
de resposta de Deus vai servir, em especial, o tempozão. Vai servir para que venhamos descansar em total dependência em seus braços, confiando no seu fiel cuidado, ainda que em meio a todo o seu silêncio. E você orando, ele, silêncio. E você orando, ele, silêncio. Deite na rede, deite na rede e deite na rede. Afinal, meus irmãos, como um Pai amoroso, o Senhor haverá de nos conceder o melhor, pois Ele é verdadeiro e Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas. O Senhor, Ele nos promete, Ele diz, olha o Senhor nos prometendo aqui, nesses versículos que lemos. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. E em seguida, Jesus então ele declara aqui como garantindo duplamente a sua promessa, aquilo que nos foi prometido. Ele diz, pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem a porta, ela é aberta. E ao final, no versículo 13, Jesus fecha a questão, ele fecha a questão aqui, a toda e qualquer incredulidade da minha e da sua parte. Toda incredulidade, ele fecha a questão. Versículo 13. Portanto, se vocês, que são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Que promessa maravilhosa de nosso Senhor. É uma promessa de uma amplitude sublime. Ela é vasta demais. O Espírito Santo é, sem dúvida, o maior dom que Deus concede a nós seres humanos pecadores. Sem dúvida. Pois se temos esse dom, se temos o Espírito Santo, então nós somos riquíssimos. E, portanto, temos tudo e de nada teremos falta. Porque é o seguinte, queridos, se nós temos o Espírito Santo, nós temos vida abundante, vida eterna. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos agora a luz, quando antes tínhamos trevas. E porque agora estamos na luz, temos uma viva esperança. E por termos essa viva esperança, é certeza que nós temos o céu, a eternidade. Então, se temos o Espírito Santo, nós temos por graça divina o amor de Deus, por graça. Temos o amor de Deus que é o nosso Pai. Temos o benefício do sangue do Cordeiro, que nos lavou de todos os nossos pecados. Aquele que é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. E por termos o Espírito Santo, por graça divina, nós temos a plena comunhão com todas as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então, se temos esse dom, nós possuímos, sabe o quê? Misericórdia. Se temos esse dom, nós possuímos graça. Se temos esse dom,
nós possuímos paz. Paz nesse mundo presente. E temos também glória e honra na eternidade no porvir. Então esse texto deixa os incrédulos em xeque-mate. Os incrédulos. Eles deixam ele em xeque-mate. Sem ter o que fazer. Sem ter o que dizer. Deixa eles em xeque-mate quanto às suas posturas. E sabe por quê? Porque os incrédulos até afirmam que são fracos. Quantos e quantos você já... É porque nós somos fracos. Nós não somos super-homens. Um incrédulo entende assim. Agora a questão é, os incrédulos, eles pedem a Deus que venha fortalecê-los? Não pede. Porque para pedir tem que orar, e oração para ele é inútil. Então tenha cuidado com sua fé, para você também, em meio à sua fraqueza, não pedir força a quem de fato pode lhe fortalecer. Outra coisa, os incrédulos até concordam que são pecadores e são corruptos. Você pergunta, ele diz, não, eu sou pecador. A questão é, eles clamam a Deus para que se tornem pessoas melhores? Sabe por quê? Porque eles até entendem assim, como eu entendia. Eu não sou nem tão ruim assim, que eu faço isso, eu faço aquilo. Os incrédulos até concordam que diante de suas fraquezas, eles nada podem fazer por si próprios. A questão, queridos, eles correm até a porta da misericórdia e chegam lá e batem em súplicas pelo dom do Espírito Santo. E pedem. Porque ou o Espírito Santo vai até a eles, ou eles não vão até o Espírito Santo. Eles não batem na porta da misericórdia de Deus. Eles não clamam por misericórdia. Eles não clamam por graça. Então nós estamos aqui diante de perguntas que deviam fazer muitos temerem e tremerem. E sabe por quê? Porque esses muitos não têm qualquer resposta quanto a isso, quanto a essas perguntas, quanto a essas questões. Afinal, os incrédulos ainda diante desses reconhecimentos, eles preferem continuar sendo o que são porque em nada desejam serem transformados. Lembre-se de você. Quando ainda você não pediu e recebeu. Lembre-se de você. Quando você não buscou e, portanto, nunca achou. Lembre-se de você. A gente não queria nada disso. A gente não queria ir transformado. Transformado de quê? A gente não queria salvação. Salvação de quê? Mas hoje entendemos. Portanto, os incrédulos, eles não têm porque não pedem. Os incrédulos não encontram, sabe por quê? Porque não buscam. E porque os incrédulos não batem, a porta continua fechada. A porta da graça está fechada. Dessa forma, os incrédulos não desejam vir a Cristo. Portanto, eles continuam como densos, como sempre.
mortos em seus delitos e pecados, como um dia nós vivíamos assim. Mas pela graça, fomos salvos. Só pela graça. Então, meus irmãos, como crédulos cristãos, nós não devemos orar hoje para que o Espírito Santo seja dado a nós. É claro que não. Hoje não. Como cristãos verdadeiros, não. Afinal, quando nos convertemos, o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Agora, a nossa oração aqui é para que o Espírito Santo nos ensine e guie nossos passos. Aqui a nossa oração é para que o Espírito Santo, com o seu poder, derrame sobre nós a sua unção em todo o serviço que prestamos a Cristo e ao seu reino. Esse versículo no original grego, ele não declara que Deus nos dará o Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. No original grego, ele está dizendo que ele nos dará Espírito Santo. Ou seja, sem o artigo definido o. Assim, quando o artigo o não está presente, então não está se referindo à pessoa do Espírito Santo, mas às suas operações em nosso favor. A passagem paralela no Evangelho de Mateus, que diz a respeito dessa parábola e tudo quanto o Senhor aqui está a nos ensinar, em Mateus 7,11. Em Mateus 7,11 diz assim: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então, como cristãos verdadeiros, que temos em nós o habitar do Espírito Santo, nós oramos não pela pessoa do Espírito Santo, repito, porque ela já está em nós, mas pelo seu poder e ministério atuando em nossas vidas. O poder do Senhor, atuando por nosso intermédio. Nós temos a promessa de nosso Senhor, que Ele estará conosco o tempo todo e até o fim dos tempos. Está lá, Mateus 28, 20. O final do capítulo de Mateus 28. Então, queridos, Ele está conosco. Ele habita em nós. E por Ele habitar em nós, então nós somos encorajados a orarmos ao Senhor, para que o seu poder nos capacite, não é nos dê sucesso, não é nos exalte, não, mas que o poder do Senhor nos capacite, e nos capacitando, então, vá nos aperfeiçoando, e dessa forma, o poder do Senhor opere por intermédio do Espírito Santo em nossas vidas. É o que Paulo pede lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele se julga fraco, miserável homem. Ele se julga pecador. Mas ele afirma que que em suas fraquezas, ele entende ali a fala do Deus da sua salvação na sua vida, no seu coração, e coração agora verdadeiro e não aquele mentiroso. Ele entende que agora ele necessita do poder do Senhor para que venha a aperfeiçoá-lo em suas fraquezas.
Então, diante do que até agora meditamos, perguntemos a nós mesmos se temos de fato conhecimento sobre a verdadeira oração. Temos orado em algum momento em nossa vida? Você tem orado? Eu tenho orado? Nós temos orado. Você pode dizer que na sua família as pessoas sabem o que é oração? Porque veem você orando. Seu filho tem visto você orar? Seu pai tem visto você orar? Sua esposa tem visto o esposo orando? O esposo tem visto a esposa orando? Os irmãos têm visto um ou outro orando? A oração existe dentro do nosso lar, da nossa família? Temos orado em algum momento em nossa vida? Nos colocamos sinceramente em oração diante de Jesus, reconhecendo que somos miseráveis pecadores e plenamente necessitados da sua graça? Nos colocamos assim em sinceridade nas nossas orações ao Senhor? Temos o entendimento o que de fato é pedir, procurar ou buscar, bater e lutar perseverantemente em oração? Temos entendido? O que é esse pedir, o que é esse procurar, o que é esse bater? E o que é essa luta perseverante em oração? E tudo isso na percepção de que somos extremamente necessitados, carentes, como uma questão de vida ou morte, pela precisão que temos de receber respostas às nossas petições, aos nossos pedidos. Ou será que estamos satisfeitos em somente repetir alguns modelos de orações, enquanto aqui as nossas mentes estão perambulando em devaneios, em desatinos e em fantasias, ao tempo que nossos corações vão se distanciando mais e mais do que de fato é pão e que verdadeiramente alimenta e fortalece? Lembremos que vãs repetições de orações, vãs, nada tem a ver com orar, nada. Se temos o hábito de verdadeiramente orar, perseveremos nesse hábito, sem jamais abandoná-lo. E tampouco diminuamos nossas orações. No momento em que diminuímos nossas orações e passamos a não lhes dar a devida importância, é sinal que nosso estado espiritual está em completo esfriamento. Completo. Se acaso nos encontrar, se assim venhamos nos encontrar completamente descuidados e desencorajados em relação à oração, tenhamos a certeza que há algo de muito errado em nossa alma. Muito errado. Ministério do Louvor. Entendamos que nossa vida espiritual, se assim nos encontramos, com a nossa alma adoecida, completamente descuidados e desencorajados em relação à oração, venhamos entender que nossa vida espiritual está navegando numa violenta tempestade sob ondas gigantescas,
e num furioso mar onde a qualquer instante nós iremos perder o rumo de nossas vidas e então iremos seguir por momentos terrivelmente perigosos. Cuidado. Muito cuidado. Atentemos ao que Jesus nos diz. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão. Procure e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Que nós possamos perseverar em orações. Mas que entendamos de forma convicta que precisamos estarmos completamente encorajados naquilo que é promessa de Deus e não naquilo que é desejo nosso. Muitas vezes nossos desejos não têm nada a ver com o que é promessa do Senhor. Muitas vezes queremos viver coisas que não é aquilo que o Senhor prometeu. Portanto, que venhamos bater a porta da graça do Senhor, a porta da sua misericórdia. E sabemos que temos o Espírito Santo de Deus aqui, disposto a nos dar completo discernimento a tudo quanto queremos decidir, pedir, clamar. Que venhamos aprender, por meio desse Espírito Santo que habita em nós, a pedir de forma correta e não de forma errada, para os nossos vis desejos, para as nossas próprias cobiças, para os nossos enganos. Passamos a buscar o Senhor e a entender isso. E uma das formas de buscá-lo é em oração. Que nós oremos ao Senhor de forma persistente, em plena coragem, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.